Egito, o Senhor entrou com mão forte e tirou esse povo do Egito. E essa mão, Senhor, que nós pedimos nesse momento, entra com a mão forte nas nossas famílias, Senhor. Entra com a mão forte, ó Deus, no Egito lá do trabalho, Senhor. Entra com a mão forte, ó Deus, no Egito da casa, do marido, da esposa, do filho rebelde, Senhor. E arrebata essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Que essas pessoas sintam um toque do Senhor e que para a glória do nome de Jesus, essa casa aqui, a Igreja Nova Vida em Casa Caiada, esteja cheia, cheia, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém, querido. Aplauda o Senhor e diga graças a Deus, querido. Amém, meus amados. Glória a Deus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia agora, querido. Volta um pouquinho no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, capítulo 16. João, baixa um pouco mais. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e o dir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tão pouco a este escolher. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Por fim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é este. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aleluia. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Coloca essa Bíblia, vamos falar mais uma vez com Deus. Pai, nós abrimos o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor nessa hora. E te pedimos em nome de Jesus: fala conosco. Nós estamos aqui, ó Deus, por causa do Senhor. Nós estamos aqui porque precisamos da tua palavra. Nós estamos aqui porque precisamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E é para a glória do teu nome que eu te peço. Que a minha vida seja mais uma vez um instrumento para falar ao coração do teu povo. Apenas um instrumento, Deus. Eu não sou o principal aqui é o teu Espírito, Senhor. Então o que tu faz através da minha vida, e que cada um aqui receba a porção do Senhor para receber a palavra que precisa nessa noite, e que essa palavra venha transformar, dar direção, exortar, consolar e também edificar as nossas vidas. Fala conosco tudo isso em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, querido, por favor. Esse momento aqui da história, apesar de não ser um momento literal,
Não é um momento em que as coisas estavam para acontecer agora, mas foi um momento de transição em Deus. Nesse exato momento aqui, em que Deus diz para Samuel: até quando você terá pena de Saul, porque eu já o rejeitei. Nesse momento Saul já não era, diante do coração de Deus, o rei de Israel. Mas o Senhor disse: olha, eu já escolhi outro. Eu já escolhi, tranquilo, é só o vento. Eu já escolhi outro rei para mim. E a partir desse momento, a partir da liberação dessa palavra, Israel já tinha um novo rei. Diga amém por isso, meu amado. Israel já tinha um novo rei. O que levou Deus a chamar Samuel e para que Samuel tomasse essa posição de ir a Belém ungir Davi? O texto do capítulo 15 diz que Deus, do 13 ao 15, Deus deu algumas ordens para Saul. Deus deu algumas instruções para Saul. Saul, você sabe que é um rei segundo o coração do povo. É um rei que representa o desejo do povo, não a vontade de Deus, mas o desejo do povo. A vontade de Deus que operou nesse momento da história foi a vontade permissiva. Foi a vontade em que Deus disse: olha, eu vou permitir, para que você entenda que vocês não estão rejeitando a Samuel, estão rejeitando a mim. E a Bíblia diz que nesses períodos desses 2 capítulos, o Senhor dá algumas ordens específicas para Saul. E a ordem que Deus deu foi: olha, você vai, a primeira é, eu vou para, como é que é o nome? Oh Jesus, me faz lembrar aqui, daqui a pouco eu lembro. Eu vou sacrificar em algum lugar, e Saul, você me espera, você espere até eu voltar. Gilgal, lembrei, eu vou para Gilgal, Samuel disse, e Saul, você me espere até eu voltar, não faça nada, porque quando eu voltar, eu vou sacrificar o Senhor. E o texto diz que Saul, vendo e movido pelas circunstâncias, vendo que Samuel não estava chegando no tempo combinado, e vendo que os filisteus estavam se aproximando, e vendo que o povo estava se dispersando, o texto diz que Saul toma uma atitude de sacrificar. Ele rompeu uma barreira que ele não podia romper. Ele tinha direitos sobre a vida do povo, a vida profissional, a vida financeira, mas a vida espiritual ainda estava sob o governo de Samuel. Samuel é que representava Deus diante do povo e o povo diante de Deus. E aí o texto diz que ele vai e sacrifica. E há uma expressão que diz: mal acabara de sacrificar, entra Samuel em cena e diz: você procedeu como um lobo. E a partir daí, Saul começa um declínio espiritual, começa um declínio moral na sua vida. E a Bíblia diz que nessa segunda ordem, Samuel diz para Saul: Saul, você precisa eliminar todos os amalequitas, inclusive o seu rei. Eu não quero nada dos amalequitas. Esse povo me causou muitos males no passado, e é tempo de exterminar esse povo. Saul vai para a guerra, vence a guerra, e ao invés de exterminar todos aquele, preserva as coisas materiais do rei, os tesouros daquele rei, e preserva o próprio rei. E o texto diz que ele vai e apresenta esse rei diante de Samuel e diz: olha, eu estou preservando esse rei e as coisas dele para sacrificar ao Senhor. E aí vem a frase que nós conhecemos: será que o Senhor tem tanto prazer em sacrifícios? Não é melhor obedecer, Saul, do que sacrificar? E aí nesse momento aqui Deus dá um basta no reinado de Saul. Saul estava no trono. Durante alguns anos ainda nós vemos Saul no trono, perseguindo Davi, dando ordens, entrando e saindo com saídas militares, mas não era alguém que estava enfileirando o desejo de Deus para a nação de Israel. E aí nós vemos esse momento aqui, em que muito provavelmente Samuel estava intercedendo, muito provavelmente Samuel estava orando por Saul e pedindo: Senhor, tem misericórdia.
guarda, poupa esse homem, ele é um insensato. E nós podemos conjecturar quantas coisas Samuel estava pedindo a Deus. E aí Deus diz: olha, até quando você terá pena de Saul, já havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Querido Saul, eu quero que você entre comigo nessa história. Saul representa o desejo da nossa humanidade, o desejo, muitas vezes o desejo errado do nosso coração. Saul representa muita coisa que Deus permitiu na nossa vida, mas que para Deus nunca serviu e nunca vai servir, porque essas coisas têm vida própria, essas coisas têm desejos próprios, essas coisas têm inclinações próprias. Se você pegar a lista de recomendações que o Senhor dá ao povo, para que vocês entendam qual será o direito do rei, muita coisa que o povo, quando decidiu escolher Saul, estava permitindo e dando autoridade e domínio sobre esse homem, para que ele dominasse não só sobre um estado, sobre uma nação, mas também sobre a vida dos filhos, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida afetiva. Porque Saul poderia escolher as mulheres que quisesse, as filhas como escravos, as mulheres como concubinas, os filhos para guerrear. Muitas coisas foram colocadas à disposição de Saul simplesmente porque a nação quis ter alguém que governasse sobre ela, como todas as outras nações tinham naquela época. Esse foi o argumento do povo quando disse para Samuel: queremos um rei que reine sobre nós como todas as outras nações o têm ao nosso redor. E o texto diz que Samuel se entristece, clama a Deus, e o Senhor diz: dá a eles um rei, mas avisa que o rei que eles escolherem terá direito sobre todas essas coisas. O melhor da colheita, as primícias da colheita, os filhos serão chamados para ser guerreiros. Muitos vão ter que, a primeira primícia da colheita tem que ser para o rei. As filhas vão trabalhar como escravas, vão trabalhar como mulheres da corte. Tudo isso. Preste atenção, querido. Quando nós escolhemos um Saul para governar sobre a nossa vida, nós estamos dando a ele domínio e autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. Nós estamos dando poder para alguém ou alguma coisa que foi o desejo do nosso coração. Quando Deus permite isso, é para justamente que nós entendamos que a melhor coisa é estar debaixo do governo de Deus. Você está entendendo? Diga amém, meu amado. Então, quando chega esse momento aqui, Deus já estava olhando por amor a Israel. E por entender que Saul, e para mostrar que Saul foi a escolha mais absurda, foi a escolha errada que eles fizeram, Deus deu um prazo, Deus deu chance, Deus disse: olha, tem que se consertar. E a verdade é que a gente pode pensar assim: poxa, mas Samuel fez parte disso. Não, Samuel nesse momento está sofrendo as consequências do desejo do povo. E muitas vezes nós não conseguimos entender porque pessoas ao nosso redor, ou nós, estamos sofrendo por causa do desejo, por causa da liberalidade, por causa do desejo de ter coisas iguais aos outros têm, ao mundo tem. E nós hoje estamos sofrendo porque passamos do governo de Deus para o governo de alguma coisa que está hoje dominando a nossa vida. Só que Deus, meus amados, tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo de começar, mas Deus também tem um tempo de dar fim, de dar um basta. E quando Samuel começa a pedir a Deus, e Deus diz: Samuel, pare de clamar por Saul, pare de ter pena, pare de investir em Saul, pare de acreditar em Saul, pare de andar com Saul, pare de se envolver com Saul, porque Saul não tem jeito. Saul está representando o desejo do povo que você está vendo aonde isso vai dar. E aí, meus amados, nós vemos Deus dar uma ordem específica para Samuel. Deus diz para Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Eu vou te enviar ao Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei.
Ele disse Samuel: como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Preste atenção, filho. A ordem de Deus para nós nessa noite é que você troque o governo de Saul por algo que Deus já escolheu. Amém, meus amados? Deus nessa noite está nos dando uma ordem para que você, assim como Deus disse para Samuel, que você vai buscar aquilo que Deus escolheu para o lugar de Saul. Essa é uma noite de troca de governo. Diga glória a Deus, querido. É uma noite que Deus quer trocar o governo de algumas áreas da nossa vida pelo governo de algo que Ele escolheu, segundo o coração de Deus. E quem tem que buscar não é outra pessoa senão eu e você, como na pessoa de Samuel. Eu e você nessa noite somos nessa história como Samuel. Nós precisamos ir a Belém buscar o rei segundo o coração de Deus. Diga amém por isso, querido. E esse é o nosso caminho nessa noite. Ir a Belém. E aí você pode perguntar: como eu irei? Porque se Saul souber, vai me matar. Há situações na nossa vida em que o Saul que nós escolhemos já tem tanto domínio que já não temos mais controle, passamos a ter medo, passamos a ter pavor de querer mexer com essa coisa, de querer mexer com o passado, de querer mexer com algo que mexeu no nosso coração. Já temos medo e não queremos mais nos cruzar com isso, porque sabemos que isso vai causar dor e muitas vezes até morte. Mas o texto diz: como eu irei? Pois saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho. Toma contigo um novilho. Toma contigo o Cordeiro de Deus. Amém, meus amados? Nós estamos diante do Cordeiro de Deus. Nós estamos diante daquilo que o Senhor fez. Esse novilho representa algo que substituiu, algo que Deus disse: sacrifique, para que você entenda que o poder do sangue protege, que o poder do sangue purifica, e que o sangue de Jesus está sobre a sua vida e sobre a vida de cada um de nós nessa noite, meus amados. Nós precisamos entender, muitas vezes nós estamos aqui com medo de tomar decisões, nós estamos com medo de mexer em alguma coisa, estamos sofrendo, estamos sendo dominados, estamos sendo, oprimidos, e temos medo de mexer nisso. Não queremos trocar, porque a opressão já é tão grande, porque o medo já é tão grande, e nós dizemos: não sei nem como ir. E quem sabe essa pergunta brotou no seu coração: como eu irei, pastor? A Belém buscar um rei. Nada mais propício do que hoje de estarmos diante do sangue e do corpo do Senhor. O corpo que nos santifica, o corpo que nos coloca, nos dá força, e o sangue que nos purifica de toda a nossa imundícia. Diga glória a Deus por isso, querido. E ele disse: pega o novilho e vem para sacrificar. Convida a Jessé, e eu te mostrarei o que há de fazer. Um dia irás a quem eu te designar. Querido, o que Deus vai pedir para que você escolha como governo sobre a sua vida não é algo de uma aparência muito vistosa. Se você olhar a história, você vai entender que todos os irmãos de Davi tinham uma aparência vistosa, tinham a qualidade humana para ser rei, para ser um guerreiro, alguém que era impetuoso, inspirava confiança. Mas Deus não trabalha dessa forma. Às vezes nós nos encantamos com a mesma armadilha que o povo caiu. O povo tem um rei, todos ao nosso redor têm rei, tem uma figura representativa do nosso poder. Nós também queremos uma figura assim, imponente, que nos represente, que nos dê status de nação. O que Deus faz, querido, é para que você não confie na aparência, mas confie na palavra de Deus. E confie na voz do Senhor. Confie naquilo que Deus vai mostrar a você segundo o seu coração. Às vezes você está se perguntando: Deus, o que vai mexer comigo? O que vai dominar? Às vezes, queridos, é uma simples palavra de Deus. Às vezes é simples, algo simples que Deus quer mostrar a você. E nós estamos aqui, querendo coisas aparentes. Nós queremos fazer substituições. Se Saul era imponente, então eu quero também um rei imponente da parte de Deus. Não funciona assim. Jesus nasceu na manjedoura. Jesus morreu com os pecadores.
Jesus era humilde, Jesus era tão simples que se misturava com o povo. Para identificá-lo, Judas teve que beijar ele. E às vezes nós não entendemos a simplicidade de Deus, nas coisas de Deus. Nós queremos, teorizar tudo. Nós queremos, trazer uma teologia. Nós queremos trazer uma regra. Nós queremos trazer padrões humanos para que nós possamos nos sentir seguros. E o que Deus está trazendo para nós nessa noite é: busque a simplicidade, busque nas coisas simples, porque nas coisas simples é que eu manifesto o meu poder. Amém, meus amados? Deus nessa noite quer que você olhe, que você saia, que você não tenha medo de Saul, que você rompa com o governo de Saul, seja na sua vida financeira, seja na sua vida familiar. Quem sabe há um Saul de um banco correndo atrás de você. Quem sabe há um Saul, que está lá rondando a sua família. Alguém está tentando destruir a sua família. Quem sabe há um Saul tentando dominar as suas emoções. Há um Saul que foi entronizado por algum momento e que hoje você sofre. Há alguém na sua casa que entronizou Saul na vida financeira e hoje você está sofrendo. Querido, Deus nessa noite já rejeitou Saul, e Deus nessa noite quer trocar Saul por Davi na sua vida, meu irmão. Porque Davi representa o coração de Deus. Davi representa a vontade de Deus. Davi é aquele que muitas vezes nós estamos nem vendo, nem na história aparece. Davi não é segundo a aparência do homem. Davi não é segundo o coração do homem. Mas Davi é segundo o coração de Deus. Nós precisamos enxergar o coração de Deus. Nós precisamos nessa noite nos voltar para o Senhor. Nós precisamos nessa noite olhar para esse texto e ir como Samuel, ir a Belém, ir à casa de Jessé, no menor, e procurar o menos qualificado, procurar a coisa mais simples, o que está escondido. Às vezes a vontade de Deus está escondida, a vontade de Deus está lá, atrás das malhadas. E nós nos encantamos. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, buscando a Deus, mas estamos nos impressionando com coisas grandes. E Deus está dizendo: não são coisas grandes, são as coisas simples. São as coisas que para ninguém dá valor. São os vasos de barro, são as taças de barro, são aquele que ninguém dá valor. São as coisas loucas para o mundo, mas que fazem coerência para a vontade de Deus. Quem sabe nessa noite você vem buscar uma palavra procurando a vontade de Deus. Procure as coisas simples. Na vontade de Deus você vai encontrar as coisas simples, querido. Quem sabe estão oferecendo para você um Abinadab, um Abimeleque, alguém aqui que está dizendo para você: esse é com certeza, como disse Samuel, esse é com certeza o rei. E Deus vai dizer para você: não é esse, não é esse o caminho, não é essa a vontade, não é essa a direção que eu estou dando para você. Nem sempre os caminhos mais belos são a vontade de Deus. Às vezes o diabo quer apresentar para você uma avenida asfaltada, toda bonita, toda enfeitada, iluminada, dizendo: entre por um caminho curto, entre por um caminho que ninguém está vendo. Procure isso, faça as coisas simples parecerem importantes para você, querido. Nessa noite é tempo de nós rejeitarmos o governo de Saul sobre a nossa vida. É tempo de olharmos o que Deus está dizendo. A verdade é, meus amados, é que muitas vezes o mundo vai apresentar e vai tentar encobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Quando os irmãos de Davi entraram, muito provavelmente criaram uma situação para nem lembrar de Davi. Criaram uma situação para nem ninguém lembrar do menino que estava lá. Porque Samuel teve que perguntar: acabaram os teus filhos? Acabaram os seus filhos? E alguém lembrou: opa, tem um mais novo, tem um mais moço, tem um menos qualificado, tem aquele que nós, Samuel, com certeza não é ele, mas vamos mandar trazê-lo. Samuel, olha, presta atenção, ele vai vir só para fazer número, mas ele é um menino, ele é o último da fileira, ele é a última peça, ele é o que está escondido lá atrás. É aquele que não tem qualificação, aquele que nós não tem uma boa aparência. Ele não tem qualidade, por isso ele apacenta ovelhas. Ele não é um guerreiro, mas ele é um menino. Ele é um menino que para nós aqui não tem honra. Ele é um menino aqui que para nós faz o serviço que ninguém quer. Ele limpa o chiqueiro, ele cuida. E às vezes nós, meus amados, somos impedidos, somos tentados, somos impedidos, melhor dizendo, de chegar até a vontade de Deus. Muitas coisas vão se apresentar como a vontade de Deus. Muitas coisas no seu trabalho vão se apresentar como vantagens.
Muitas coisas na sua vida emocional vão se apresentar como o melhor caminho. Essa é a hora, essa é a decisão que eu tenho que tomar. E vão aparecer coisas na sua vida que você vai dizer, olha, esse é o final. Faça a pergunta que Samuel fez. Ainda há mais alguma coisa para eu ver? Há mais alguma coisa, Senhor, que eu preciso prestar atenção? Presta atenção nas pequenas coisas. Presta atenção nas coisas que estão tentando impedir você de ver. Abra os seus ouvidos, abra as suas antenas, aguça os seus ouvidos espirituais. Você nessa noite, Deus nessa noite quer mostrar para você. Há uma necessidade no coração de Deus, de algumas áreas da nossa vida, trocarem o governo, trocarem, ali a soberania. Nós precisamos entregar a Deus o governo, o domínio sobre todas as áreas da nossa vida. A verdade é que muitas vezes nós não conseguimos. Muitas vezes nós somos impedidos. Muitas vezes Deus está dizendo, esse é o tempo. E aí apresentam-se outras coisas que tentam nos desviar do caminho. Mas Deus nessa noite está dizendo que é possível. Quantos creem com amém, meus amados? Quantos desejam trocar, digam glória a Deus, meus amados? Então, como Jessé, como Samuel, nós precisamos ir a Belém. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos assumir uma postura de obedecer a Deus. Nós precisamos dizer, Deus, eu vou passar. Eu vou romper com Saul. Eu vou romper com esse homem. Preste atenção, querido. Como Saul cresce. Samuel, antes de Saul, é quem governava. As ordens de Samuel eram temidas. Você prestou atenção aqui, quando Samuel chega a Belém, na rua, no caminho lá para a casa de Jessé, os anciãos tremem. Porque aqueles homens sabem que quando um homem de Deus chega, alguma coisa vai acontecer. Todo mundo sabia que Samuel tinha uma palavra, tinha uma profecia, tinha algo para fazer, alguma coisa ia fazer, ia acontecer. E aí, meus amados, quando nós olhamos isso, nós vemos agora Samuel temendo a Saul. Nós vemos Samuel temendo pela sua vida. É inconcebível pensar um Samuel ter medo de alguém, porque ele era o profeta. Todos temiam Samuel, não porque Samuel era um tirano, mas porque Deus estava sobre a vida dele, porque Deus governava através da vida de Samuel. A autoridade de Samuel é a autoridade de Deus. E nós vemos aqui alguém, quando o povo troca, a visão de Samuel é outra. Samuel já não tem domínio, então Saul cresce, porque Saul estava com o povo, Saul estava com a maioria. Cuidado com essa mentira do diabo, não vá com a maioria. Fique firme nas suas convicções, amém, meus amados? Não faça, não assine, não, se envolva, porque todo mundo vai. Porque todo mundo faz, você está fazendo. Você não é todo mundo, você é menina dos olhos de Deus, amém, meus amados? Então, nessa noite, não tema Saul. É certo que para muitas pessoas Saul já é um monstro. São os desejos, são situações, alianças que fizemos, compromissos que assumimos. E pastor, eu não posso mexer nisso, eu não quero isso, há muito tempo me faz mal, mas eu não tenho força nessa noite. Querido Deus, nessa noite, através do corpo do sangue, quer santificar você, quer fortalecer você, quer dizer para você que é possível nessa noite você não mais sofrer sobre o domínio de Saul, mas a partir de hoje começar a se reinar. Começar a reinar sobre a sua vida e governar sobre a sua vida. Algo que seja segundo o coração de Deus. Amém, meus amados? Deus nessa noite tem um Davi, mas quem tem que ir lá pegar esse Davi sou eu. Quem tem que ir lá em Belém somos nós. Você tem que sair, vai ter que encarar Saul, vai ter que passar por Saul. Mas há algo sobre a sua vida que Saul não tem. Há algo sobre a sua vida que Saul não pode tocar, querido. Que é o sangue de Jesus, amém, meus amados? Há algo sobre a nossa vida nessa noite que Saul não pode fazer, porque nós estamos cobertos, nós estamos, guardados por Deus. Por isso Samuel, quando vai lá, ele fala, eu tenho um novilho, eu vim sacrificar ao Senhor. O poder do sangue é algo que nós não entendemos ainda. O poder do sangue de Jesus sobre a minha vida não só me purifica, mas Ele protege, Ele muda a minha aparência. Deus, quando olha para mim, para você, Ele nos olha através do sangue de Jesus. Por isso a Bíblia diz que o Senhor nos vê algo como a neve. Por isso nós nos tornamos algo como a neve, porque a aparência, Deus nos vê através do sangue. E se só Deus nos vê através do sangue, significa que o Senhor tem um olhar especial para nós. Que Saul não vai me ver como Deus vê.
que Saul não vai poder tocar no ungido do Senhor, que Saul não vai poder mais dizer e ditar as regras a partir de hoje, o que você faz, o que você não faz, quando você tem que ir, quando você não tem que ir, porque nós nessa noite, querido, vamos romper com Saul, amém, meus amados? Vamos romper com Saul e vamos para Belém, dizer para Davi: Davi, você é o ungido do Senhor sobre a minha vida, você tem governo sobre a minha vida. Um tempo, querido, novo, um tempo de tirania está acabando, um tempo, de opressão, de tristeza, um tempo de incertezas está acabando, e um tempo público, um tempo de prosperidade, um tempo de governo justo sobre a sua vida está começando hoje, em nome de Jesus, meu amado. Um tempo novo. Prepare-se, algumas coisas vão começar a sair da sua vida. Algumas pessoas que dominam vão começar a ser tiradas. Algumas coisas que têm pressão sobre a sua vida, influência, e que você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Elas vão sair porque o Senhor já rejeitou essas pessoas em você, querido. Deus já rejeitou o domínio dessas pessoas. E Deus vai levantar alguém justo para governar sobre a nossa vida. Deus vai levantar alguém que vai olhar e vai dizer: olha, esse é segundo o meu coração. Essa coisa é segundo o meu coração. Essa pessoa que está sobre você é segundo o meu coração. Isso que você está guardando agora, isso é segundo o meu coração. Porque funciona dessa forma. Deus zela pelo seu povo. Pode ser o povo de Deus, digo amém, meus amados. Então Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Ninguém pode tocar na menina dos olhos do Senhor. Ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Ninguém que toca na igreja do Senhor fica impune. Ninguém que mexe com aquele que Deus escolheu fica impune, querido. Davi entendia isso. Davi entendeu isso. Eu não posso tocar no Saul. Ele ainda está aqui. Ele ainda é o rei. Eu sou o rei segundo o coração. O meu tempo vai chegar, mas eu não vou tocar. Davi entendeu esse princípio. Se é Saul, matava Davi na hora. Mas, querido, nós precisamos deixar Davi reinar sobre a nossa vida. Davi representa a vontade de Deus. Davi representa a vontade soberana de Deus. Não a permissiva, mas a soberana. Davi representa o desejo mais íntimo do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida, querido. Então, por isso que eu quero dizer para você, querido, prepare-se. Um tempo de um novo governo está vindo sobre muitas pessoas nesse tempo. Um tempo de um governo novo. Um tempo, de você vai poder descansar. Um tempo que você vai poder dormir e acordar tranquilo. Um tempo que você vai dizer: olha, graças a Deus aquela pressão passou. Davi vivia, ou melhor, Israel vivia sob pressão porque Saul não se posicionava como nada. Saul era uma figura opressora. Saul vivia, do seu trono, vivia do seu manto, da sua coroa, da sua posição, mas nunca fez nada. Saul foi incapaz de descer no vale para brigar com Golias. Saul só sabe desobedecer. Saul só sabe arrancar. Mas eu digo para você: o tempo de Saul acaba hoje sobre a sua vida, querido. O tempo de Saul acaba hoje sobre a sua vida. Guarde o que eu estou dizendo para você. Escreva nesse dia 7 de setembro, dia da independência. Dia da independência de Saul. E é o dia da dependência do Senhor. Amém, meus amados? Então, vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Quantos tem em Saul que precisam ser tirados da sua vida, querido? Quantos tem em Saul? Seja honesto com você. Aí no seu lugar, você vai dizer para ele: o Senhor já te rejeitou, Saul. Diga para ele, o Saul, o Senhor já te rejeitou. Deus não compactua mais com você. Glória a Deus. Você é desobediente. Você é contra tudo que é de Deus na minha vida. Você é empecilho de Deus na minha vida. Eu estou sofrendo por causa de uma vontade errada ou por influência de outras pessoas. Não importa, querido. Saul está lá. Mas nessa noite, Saul foi rejeitado pela Senhor. Aleluia. Saul nessa noite perdeu o trono. Saul pode até achar que está no trono, mas Deus está levantando hoje Davi.
Deus nessa noite está levantando alguém justo sobre a sua vida. E se precisar ceifar essa vida, o Senhor vai fazer tudo. Porque você é especial para o Senhor. Você é menina dos olhos do Senhor. Você é alguém segundo o coração de Deus. Deus zela pela sua vida. Deus ama você. Deus conhece as injustiças. Deus sabe dos apertos. Deus sabe das noites de sono perdido. Deus sabe das lágrimas. Deus sabe dos questionamentos. Isso tudo era obra de Saul. Mas nessa noite, Deus levanta um rei sobre a sua vida, querido. Ele mesmo é um rei sobre a sua vida. Mas para que você entenda, Deus vai levantar uma figura, alguém que você vai dizer: esse é o ungido do Senhor. Esse é o que representa a vontade de Deus. Esse é o que está aí sendo um sinal profético de que um novo tempo está vindo sobre a minha vida. Glória a Deus. Funciona assim. Não atente para a aparência. Saul vai querer colocar alguns substitutos na sua vida, querido. Alguns projetos de Saul vão querer aparecer. Algumas pessoas com aparência. Algumas oportunidades com aparência de boa. Rejeite todas elas pela aparência. Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Escute o que eu vou dizer para você nessa noite com a autoridade de Deus. Quando alguém se apresentar a você dizendo: olha, eu sou Davi, ou sou o novo rei, faça essa oração: Senhor, me revela o coração dessa pessoa. Porque Deus está enxergando o coração, e o Senhor vai te dar olhos para enxergar o interior dessa pessoa. Deus vai criar uma situação para que você, sabe, aprove ou não aprove, pela atitude do coração, querido. É assim que Deus quer trabalhar com você nessa noite. E a palavra de Deus é: um tempo de prosperidade vai chegar sobre a tua vida. Amém. Um tempo de descanso. Em nome de Jesus. Deus é o teu pastor. Deus é o teu pastor. Diga: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. É Ele Glória a Deus. que me faz. Vamos ler corretamente. Pastor, só no Salmo 123, eu não quero enrolar. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Nada me faltará. Ele é quem me faz Ele é quem me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele quem leva-me Ele é quem para leva junto das águas de descanso. É Ele que refrigera a minha alma. Ele é quem guia a minha vida pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o meu pastor está comigo. O bordão dele e o cajado dele me consola. É Ele quem prepara uma mesa na presença dos meus adversários. É Ele quem me unge a cabeça com óleo, para que o meu cálice transborde. Porque a bondade e a misericórdia do meu bom pastor certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei seguro para todo sempre na casa do Senhor, o meu Deus. Diga amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Pai, um novo tempo sobre a vida dos meus irmãos. Amém, Santo Deus. Pai, tira Saul, em nome de Jesus. Tira aquilo que o Senhor já rejeitou no seu coração. Aleluia. Tira aquilo, Deus, que o Senhor não tem mais planos para ele na nossa vida. E em nome de Jesus, nessa noite, seja um tempo de refrigério. Amém. Seja um tempo, Senhor, em que o povo vai poder dizer: olha, a justiça sobre a minha vida, há refrigério, eu estou em águas tranquilas. O tempo das águas espumejarem, os montes tremerem, passou. Mas eu estou em águas tranquilas, porque há alguém justo sobre a minha vida. Há algo segundo o seu coração. Tudo se resume numa palavra, Senhor. E o tempo de Saul acabou. Um tempo de prosperidade, de reinado de